A presença do pessoal do Instituto Capim Santo, representado por, nesse caso, a Aline Petrilli. A Aline Petrilli, que é paratiense, a gente se conhece há muitos anos, sempre temos o prazer de contar com a participação dela. E também quero apresentar a Isaías e... Falei certo? Isaías e Sheila, não tenho colinha aqui. E meu amigo Raul Godoy, querido, aí vou pedir para vocês para subir no palco. E eu queria deixar com vocês livre e ficar à vontade, tomara que vocês gostem de estar aqui, a gente com prazer realmente que vocês no festival, tá bom? Sempre atrasado. Bom, pessoal, muito boa tarde. Para mim é uma alegria e uma honra estar aqui como paratiense, como nutricionista. É sempre muito gostoso, então a Lu falou, espero que vocês gostem de participar. A gente não só gosta, como ama, e fica muito feliz de ter essa oportunidade. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a parte da alimentação, da nutrição, que envolve, né, esse tema tão vasto, tão incrível que são os fungos, leveduras, fermentados. Então eu vou trazer um pouco da visão nutricional, do impacto na saúde, mas depois, com muita alegria, muita honra e com o coração repleto, eu vou falar um pouquinho sobre o Instituto Capim Santo, que é uma ONG onde eu trabalho, junto com a Sheila, o Isaías, o Raul, e é algo que preenche muito o meu coração, né? Sempre muito feliz de falar sobre o Instituto. Então, para começar, introduzindo um pouco o tema da alimentação e da saúde, pedir para passar o slide, por favor. Show. Bom, pessoal, para começar, eu trouxe aqui alguns pontos da importância dos fungos e leveduras, né? E de tudo que a partir deles é produzido. Então, as leveduras, elas são um tipo de fungo unicelular, né? Então elas estão ali dentro dessa categoria, mas tem uma estrutura um pouco diferente, mas ainda assim é considerado, né, desse reino. E tem uma importância enorme ambiental, porque eles são os grandes regeneradores das matérias orgânicas. Então, eles são os grandes decompositores, né, do nosso bioma. Imagina o que seria das matas e das florestas se não tivessem os fungos para decompor a árvore que cai, a folha que cai. Eles são os grandes responsáveis pela produção, inclusive, de matéria orgânica, que faz com que toda essa vida possa se manter, né? Então, a importância ambiental é muito grande. Além de existir toda uma rede de comunicação embaixo do solo, onde as plantas, os micro-organismos se comunicam, que também acontece a partir desses braços que os fungos e as micorrizas são capazes de formar. Então existe toda uma rede de comunicação que a gente às vezes nem imagina embaixo do solo. O solo, a terra mesmo, é um organismo vivo. E essa comunicação faz com que os nutrientes sejam regenerados, os nutrientes sejam compartilhados. Então, às vezes a gente acha que plantas não se comunicam, mas elas se comunicam em grande parte por conta dessa conexão que as micorrizas criam embaixo da terra. Então, tem uma importância ambiental imensurável, uma importância alimentícia imensurável, porque é todo um universo de alimentos ainda muito pouco explorados. Então a gente, né, teve o boom das punks, que são as plantas alimentícias não convencionais, e hoje a gente vê uma grande crescente de pesquisa e investigação das punks, né, que são os fungos alimentícios não convencionais, e destaco aqui um grande pesquisador da nossa terra, que é o Jorge Ferreira, também é curador aqui do festival, então ele tem trazido muita informação e muito estudo nesse tema. E são alimentos que são muito nutritivos, né? Então eles são fontes de
minerais, vitaminas, compostos bioativos, que são compostos que têm uma função no nosso sistema imunológico, na nossa bioquímica, que vai além de só carboidrato, proteína e lipídio. Ele vai agir ali equalizando e organizando as funções celulares. Então isso é muito incrível e os fungos eles estão dentro dessa categoria de alimentos fontes desses compostos bioativos, né, que a gente chama de cogumelos adaptógenos. E eu vou trazer um pouquinho deles no slide mais à frente. Gastronômica, né? Então é um festival gastronômico. Então olha a potência, a gente consegue fazer um festival em cima desse tema. Então, através dos fungos, a gente consegue puxar aquele sabor mais umami, né? Que tem aquele saborzinho muito explorado na gastronomia oriental. Eles realmente, quando a gente fala tanto da parte de gastronomia quanto da parte de terapia terapêutica, a medicina tradicional chinesa, a medicina ayurvédica, né? Eles já vêm explorando isso há muito tempo, seja na gastronomia ou na saúde. E nós aqui no Brasil, na Mata Atlântica, na Amazônia, enfim, no Cerrado, em todos os nossos biomas, a gente tem uma variedade e uma diversidade muito grande. E isso precisa ser valorizado e ressaltado. Texturas, né? A textura do cogumelo ela é muito característica, ela é muito diferente dos outros ingredientes. Tá tudo certo? Todo mundo bem? Todos vivos? Então tá bom. Seguimos. Né? Então tem a questão da textura, do sabor, é muito particular tudo isso que o universo dos fungos e leveduras é capaz de entregar. E medicinal, eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas é interessante trazer que a penicilina, né, ela surgiu a partir de fermentação. Então, aquilo que deu um salto quântico na medicina, que salvou milhares e milhares de vidas, que é a penicilina, né? Foi produzida a partir de fungos. E a ciclosporina, que é um imunossupressor muito utilizado para tratamento de pacientes que têm sistema imunológico, né? Mas que precisa passar por uma cirurgia, precisa diminuir um pouco a sua carga de resposta imunológica para que um tratamento seja bem feito, para que o enxerto seja bem feito, para que o corpo não reaja. Então, a ciclosporina é um medicamento imunossupressor. E também os cogumelos terapêuticos. Os cogumelos terapêuticos, eles têm ganhado muito corpo, muito espaço. E eu trouxe um slidezinho para falar sobre um pouquinho, né, sobre os mais estudados. Mas a gente chama de cogumelos adaptógenos ou cogumelos de poder. Enfim, aí são essas duas falas que normalmente a gente usa. E uma importância cultural absurda também, porque a gente pega, né, tipo, os cogumelos Yanomamis, a gente pega os rituais que são feitos à base de cogumelos. Tudo isso tem um valor cultural muito importante, né? Os rituais que te levam a um estágio de alteração, os cogumelos psicotrópicos usados em doses terapêuticas, né, que levam a esse estado de meditação, enfim, de muitos povos utilizados para gerar uma conexão com o superior, né, com o que se considera divino. Então, tem uma importância multifatorial, ambiental, alimentícia, gastronômica, medicinal e cultural. Então, é realmente algo que às vezes a gente fala, não, só serve para embolorar meu pão. Não, só serve para eu jogar morango fora. Não, gente, a gente precisa acolher os cogumelos, as leveduras e elevar eles ao potencial que eles merecem em todos esses aspectos. Bom, aqui eu trouxe algumas técnicas, né, que envolvem o uso desses ingredientes. Então, as conservas, né, em primeiro lugar, porque na verdade a fermentação, esses processos de produzir essas conservas nasceram por conta da necessidade de armazenamento. Né? Então, vamos fazer uma conserva para fazer com que esse alimento dure mais.
E aí se descobriu que, além de conservar, ficava uma delícia, né? E mudava também a estrutura daquele alimento, ele ganhava uma textura diferente, um sabor diferente. E muito mais à frente foi se perceber que, além disso, também tinha um valor para a saúde muito grande. Porque os alimentos fermentados, né, as conservas, por conta desse universo de bactérias e leveduras que estão ali dentro, eles acabam se tornando alimentos probióticos. E esses alimentos probióticos, como por exemplo o kombucha, o kefir de leite, o kefir de água, né, os iogurtes de maneira geral também, o tempê, o natô, o vinagre, enfim, todos eles têm uma carga de probióticos muito bacana. E o que são os probióticos? São as bactérias benéficas que colonizam o nosso intestino. Então, pessoal, a primeira linha de defesa do nosso sistema imunológico é uma flora intestinal fortalecida e equilibrada. E não só isso, como 80% da nossa serotonina, que é um neurotransmissor relacionado com o bem-estar, né, que é aquilo que a gente produz quando dá um abraço, quando vai numa festa, quando dança, quando faz exercício físico, 80% desse neurotransmissor é produzido no intestino, através da fermentação do que a gente come por conta dessas bactérias. Então, ingerir bactérias benéficas para a nossa saúde é um primeiro passo para ter uma imunidade forte, para ter um funcionamento intestinal adequado, para ter também, né, é claro que isso não é o único fator, mas contribui para uma saúde mental também, fortalecida, pensando nesse sentido da produção dos neurotransmissores. Né? Então as conservas nasceram, né, todas essas técnicas nasceram meio que por acaso. O leite fermentou, que pena. Não, delícia, virou iogurte. Nossa, essa massa que deixei de lado, ela cresceu. Putz, virou um pão, vamos assar, vamos ver, muito bacana. Então são técnicas antigas, mas que não só trouxeram uma forma de conservação dos alimentos, mas mais pra frente a gente pode perceber também que tem um benefício muito grande para a nossa saúde. Então, bom, pães, né? Às vezes a gente fala, por que o pão de fermentação natural tem uma digestibilidade melhor? Ele é melhor do que um pão de mercado? Será? Muito por conta das bactérias e leveduras. Por quê? Porque o glúten é uma cadeia muito grande, é uma cadeia muito pesada e, de fato, muita gente tem dificuldade em digerir o glúten, assim como a lactose. Então é a mesma linha de raciocínio. É como se a gente terceirizasse esse trabalho de quebra dessa cadeia, de pré-digestão, para a bactéria e para as leveduras. Então, quando eu tenho um pão de fermentação natural que ficou mais tempo exposto a essa fermentação lenta, gradativa, essas bactérias e leveduras, elas vão quebrando essas cadeias em partículas menores que o nosso corpo tem maior facilidade em absorver. Então, sim, um pão de fermentação natural tem uma digestibilidade melhor. Um iogurte, muitas vezes, para quem é intolerante à lactose, tem uma digestibilidade melhor, porque ele tem essa cadeia pré-digerida. Isso vai depender sempre de graus, né, de níveis de intolerância. Então, uma pessoa que tem intolerância leve, muitas vezes ela não pode consumir um iogurte. Ela pode consumir, talvez, um kefir. Claro que isso é individual, né? Mas é por conta disso. É porque essa molécula, ela está pré-digerida. E isso melhora a absorção dos nutrientes também, né? Então, dos nutrientes que estão ali presentes naquele pão. Você faz com uma farinha integral, ele vai ser fonte de zinco, selênio, magnésio, né? Tudo aquilo que os grãos integrais oferecem pra gente. E se é um alimento de fermentação natural, eu vou ter uma melhor absorção desses ingredientes. O chocolate, né? A gente fermenta a semente do cacau para virar chocolate. Então, uma das etapas da produção de chocolate é a fermentação. Então, isso faz também com que o sabor do chocolate ganhe aquela característica que ele tem, né? É diferente comer um cacau, uma semente de cacau e o chocolate, até um chocolate 100%, né? Que aí pode falar, tudo bem, tem a ver com açúcar, tem a ver com outras coisas. Mas você pega um chocolate 100%, ele tem um sabor diferente, muito resultado dessa fermentação. As bebidas alcoólicas, né? Olha só, imagina quando descobriram
que fermentando uva se fazia vinho. Imagina a festa e a alegria que não foi, né? E aí eu trago destaque também, tem a cerveja, tem o vinho, mas pro cauim. O cauim é uma bebida indígena, brasileira, que é feita a partir da fermentação da mandioca. Então a mandioca é tão incrível, tão multifatorial, né, multifacetada, que ela é comida, é bebida alcoólica, dá para fazer um banquete só com mandioca. E o cauim é uma bebida indígena muito bacana da gente conhecer, né? Eu fico me perguntando por que a gente não conhece tanto essas bebidas tradicionais do nosso povo, né? A gente precisa resgatar esses alimentos. Os vinagres, né? Os vinagres são feitos a partir de fermentação, e eu trago destaque aqui para o vinagre de maçã. O vinagre de maçã de fermentação natural, ele tem sim uma ação benéfica no intestino, ele entrega probióticos, essas bactérias benéficas. Então é aquela coisa de, tomar uma colherinha de vinagre de maçã. Tudo é muito individualizado, mas a nível geral traz benefício sim. O ácido acético, que é produzido a partir dessa fermentação de vinagre de maçã, é muito benéfico, e também os probióticos que vão estar presentes nessa fermentação. O tempê é um alimento fermentado a partir da soja, assim como o natô, ambos de origem oriental. Os orientais já estão usando isso há muito tempo, então tanto o shoyu também, né, é um fermentado a partir da soja. Por isso que é assim, né, existem shoyus e shoyus. Existe o shoyu de fermentação natural e produção tradicional, que é um alimento cultural. E existe aquele shoyu para em larga escala, que aí vai corante de caramelo, é uma fermentação que não é uma fermentação lenta, mas enfim. E os embutidos, os queijos também, quando você pega um queijo mais curado, ele tem uma digestibilidade melhor. Então, às vezes quando eu pego uma pessoa que tem uma leve intolerância, sente algum desconforto com leite, eu pergunto, e o iogurte? Aí o iogurte também. E os queijos? Queijo depende. Normalmente quem tem alguma dificuldade em digerir a lactose vai ter mais dificuldade com os queijos brancos, porque eles são menos curados, né, menos fermentados, e vai ter uma digestibilidade melhor com os queijos maturados, curados, porque eles ficam mais tempo sob esse processo de fermentação. Então os queijos curados, maturados, brasileiros, mineiros, são maravilhosos, patrimônio nacional, a gente tem que realmente elevá-los. Vamos lá. Bom, aqui eu trouxe alguns exemplos de cogumelos adaptógenos. O que são cogumelos adaptógenos? Ou qualquer coisa que receba a palavra adaptógeno associada. É tudo aquilo que tem ingredientes, componentes que vão melhorar a resposta do nosso corpo a um estresse. Então, adaptógenos é de adaptação. Sim, é quando o seu corpo está em uma situação de estresse metabólico, né? Não é estresse mental também. Estresse mental é estresse metabólico, né? E aí você tem uma série de estratégias alimentares e nutricionais que vão ajudar a controlar esse estresse metabólico, né? Sistêmico. Então eu trouxe aqui os dois primeiros que são brasileiros, né? O cogumelo do sol. O cogumelo do sol ele foi cunhado com esse nome, que é um nome patenteado, né? Enfim. Mas é o Agaricus blazei muril, e ele é um imunomodulador, melhora o sistema imunológico, hipotensivo, melhora também o fluxo sanguíneo, melhora essa questão da pressão arterial, melhora do apetite. Então ele é muito usado também para quem está passando por algum tratamento que perde o apetite. O cogumelo Yanomami, né, que é um blend de 15 cogumelos, foi um dos primeiros cogumelos brasileiros a serem elevados, a serem comunicados, e é super bacana porque eles também têm, além de um sabor incrível, eles têm um fator antioxidante muito legal, eles são cardioprotetores, então eles melhoram a função cardíaca. O cogumelo reishi, e daqui pra cá já começam a ser cogumelos orientais, porque de fato, como eles já estudam isso há bastante tempo, eles têm mais robustez de artigo e de publicação. Mas não significa que no Brasil não tem uma biodiversidade incrível a qual a gente vai estudar, vai pesquisar, e já estamos. E espero que num próximo momento esse slide seja todo cheio de cogumelo brasileiro. Então o cogumelo reishi, que é um imunomodulador, melhora o sistema imunológico, fortalecimento hepático, detoxificação, melhora a função hepática do fígado.
antimutagênico, então ele tem uma interação celular que faz com que as células cancerígenas elas sofram apoptose, morte, antes de serem replicadas. Então, é claro que sim, gente, câncer é uma coisa muito individualizada também. Tem uns que vão se beneficiar mais, outros que vão se beneficiar menos e outros que nem vão se beneficiar. Mas, de maneira geral, a gente pode trazer esse cogumelo verde como um excelente antimutagênico. Muito mais na prevenção do que no tratamento, viu? Nesse caso. O Lion's Mane, que é um nootrópico, ele funciona melhorando a cognição, a função cerebral, a memória, né? Ação neuroprotetora, protege os nossos neurônios, a nossa bainha de mielina, melhora a conexão entre os neurônios, apoio ao tratamento de Alzheimer por conta dessa regeneração, né, desse aspecto nootrópico, neuroprotetor, e de Parkinson também, que é uma questão neurológica, né? Depressão, pensando muito nessa questão da melhora da produção de neurotransmissores, serotonina, endorfina. O Cordyceps, que é um cogumelo muito utilizado para distúrbios respiratórios, então ele fortalece os alvéolos pulmonares, ele é um expectorante, então ele melhora, né, essa liberação de mucos e melhora a respiração, melhora a fadiga, porque ele é um tonificante, então ele também tem aí a fama de melhorar a fadiga, disfunção sexual, por conta dessa função tonificante que ele tem. O Maitake, que também tem um fator de detoxificação hepática, fígado, né, muito bacana. Antimutagênico, ainda também trazendo essa questão do controle de proliferação de células cancerígenas, melhora a metabolização do açúcar, da glicose, então melhora também os quadros de diabetes, né, porque ele atua melhorando a resposta hepática à glicose. E pressão arterial também ajuda a controlar a pressão arterial. E o cogumelo chaga, que é um excelente antioxidante, anti-inflamatório e também um excelente tonificante. Esses aqui são os que a gente consegue trabalhar hoje em dia em pó, seco, na alimentação, bater num shake, colocar numa salada, colocar numa preparação, numa sopa. Eles trazem um sabor muito legal. Também é possível encapsular, então fazer em farmácia de manipulação. E esses daqui eu trouxe porque eles são aqueles que a gente consegue encontrar com mais facilidade no Google, no mercado, você consegue comprá-los com mais facilidade, né? Mas claro que tem outros que também são incríveis, mas que não são tão fáceis da gente encontrar. Próximo, por favor. E aí agora o coração explode. Bom, pessoal, então eu vou falar um pouquinho da ONG que eu trabalho, junto com a Sheila e com o Isaías, que vão tocar aula show aqui já, e o Raul, né, que também vai ter uma aula incrível amanhã. O Instituto Capim Santo, ele atua há mais de 10 anos e é uma ONG que é uma ONG de ensino, então a gente usa a educação, né, para gerar mobilidade social, melhorar a renda, mas com a gastronomia como ferramenta. E não é uma gastronomia e ponto, é a gastronomia sustentável. Então um pilar muito importante do Instituto Capim Santo é a utilização de uma gastronomia sustentável, social, brasileira, que utiliza ingredientes locais, regionais, enaltecendo a nossa gastronomia. Todo o nosso curso ele é pautado no uso integral dos alimentos, né? Ele é pautado no desperdício zero, porque para nós não basta formar pessoas para trabalhar em cozinha. A gente tem muito o foco em formar pessoas empoderadas e que sejam, né, donas das suas decisões, então que possam se destacar no mercado de trabalho, trazendo esse diferencial, que não devia ser um diferencial, mas ainda que é a gastronomia sustentável. Nós atuamos principalmente em duas frentes, então essa imagem linda que vocês estão vendo é a formatura da turma de Trancoso do primeiro semestre de 2022, então é desse ano. Nós atualmente estamos em 3 estados brasileiros, Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo. E em São Paulo, na capital, na Bahia, Trancoso e Itacaré. E no Rio de Janeiro, a gente atua dentro da comunidade da Rocinha, que é uma das maiores do mundo, tocando lá junto em parceria com a Biblioteca Casa Parque. E um outro braço que o Instituto
teve que atuar, teve que abraçar durante a pandemia, que é a produção de marmitas para doação. Então, durante a pandemia, a gente teve que fechar as escolas, porque, enfim, nossas aulas são todas presenciais, é difícil dar aula de gastronomia sem botar a mão na massa, né, que é a parte mais legal, inclusive. Então, nós nos vimos com as escolas fechadas, com os alunos em casa e com insumos, com parceiros, com cozinha. E aí foi que a gente pensou, então vamos abrir uma outra frente, porque a fome está gritando durante essa pandemia. Então, lá no começo, nós nos articulamos para começar a produção das marmitas para doação, e essa é uma atividade que a gente vai permanecer, porque a gente entende que atualmente a gente consegue atuar em duas frentes. Uma frente mais emergencial, né, que é ajudar no combate à fome, somos uma pecinha nesse quebra-cabeça, mas ajudando no combate à fome com uma atuação emergencial pontual, que é a doação de marmitas de alimento, e também numa atuação mais a longo prazo, né, utilizando a educação como ferramenta de emancipação. Então, utilizando, né, essas duas ferramentas, uma mais a curto prazo e uma mais a longo prazo, a gente entende que elas são complementares e muito importantes. Eu queria chamar aqui o nosso coordenador gastronômico. Eu sou coordenadora de nutrição e sustentabilidade, o Raul é coordenador gastronômico de sustentabilidade também, e queria que ele viesse também só falar um pouquinho sobre o Instituto. E se quiser passar próximo, a gente tem uma imagem também das marmitas que a gente produz, que é o movimento Pare com a Fome. Então, Raul, fala um pouquinho do Instituto também, e amanhã ele vai dar uma aula incrível, viu, gente? Obrigado, Aline. Pessoal, eu não vim aqui para falar nada de cozinha, acho que hoje o nosso foco aqui é muito maior do que isso, mas só para chegar ao ponto de como a gente chegou nessa aula. Em 2019 eu fui chamado pelo Jorge e pela Lu para vir dar uma aula aqui no festival. A gente esperando a Van para vir para cá, eu conheci a Aline, que vinha também falar aqui no festival. Ficamos amigos, os anos foram passando e toda a gente se encontrava aqui, a gente se encontrava em São Paulo, falava, a gente tem uma cabeça sobre sustentabilidade, sobre gastronomia, sobre sociedade muito parecida. E aí ela me convidou, me introduziu no Instituto Capim Santo no começo do ano e estou lá extremamente feliz com esses trabalhos que ela apresentou aqui. E o que a gente traz hoje, como eu falei, não sou eu cozinhando, isso vai ter amanhã, mas eu acho que eu trago hoje uma coisa muito maior, que é trazer dois professores das unidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, porque eles vão cozinhar. Então, em vez de eu vir, a gente está aqui falando sobre o que é o Instituto, como são eles, cozinhar alguma coisa, são as pessoas que estão ali dando as aulas, do lado das pessoas, acompanhando aquelas formaturas, aqueles alunos no crescimento, no empoderamento deles. Então, eu estou aqui feliz, me segurando para não chorar, porque eu vou chamar a Sheila e o Isaías para vir aqui. É isso. Alô, oi. Oi, boa tarde. Eu me chamo Sheila, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou coordenadora na unidade da Rocinha. Antes de eu começar com a gastronomia, eu trabalhava numa importadora. Em 2016 eu entrei para o mundo da cozinha e eu me encantei com esse mundo e me achei. É um lugar que me traz paz, saúde melhorou 100%. E ano passado, em 2021, fui convidada pela chefe Morena para assistir uma aula lá no Instituto da Rocinha. E quando eu cheguei lá, o pessoal, não, fica com a gente, vamos ser uma conectora, não sei o quê. E eu abracei a ideia e hoje eu tô lá como conectora desde 2021. E os alunos têm me enchido de orgulho porque a gente tem uma troca de experiência, eu passo o que eu sei para eles passam o que eles sabem para mim e juntos nós estamos fazendo um trabalho bem bonito. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Isaías, itacareense, baiano. Se tiver algum baiano aí já vai... Aê! Tem todo canto. Então, eu sou de Itacaré, minha trajetória começou em 2016.
era morador lá da zona rural, então meu pai sempre trabalhou com a terra, trabalhou com o chão, plantando e com lavouras. E aí eu, fugindo disso, tive a oportunidade de trabalhar na cozinha, que foi como auxiliar de cozinha no hotel chamado Ecoporã. E de lá foi onde tudo iniciou. Então, fui trabalhar como auxiliar de cozinha, e aí fui buscando conhecimento, fui agregando, me identifiquei na cozinha. Comecei em 2016. Em 2017 o Instituto chegou em Itacaré, o Instituto Capim Santo, foi a abertura do Instituto lá em Itacaré. E aí eu fiz o processo de seleção, fui aprovado, fiz o curso, 4 meses. E aí quando finalizou o curso, eu meio que vi que ficou algumas coisas durante o curso que eu não peguei direito. E aí eu tive a brilhante ideia de ser auxiliar da chefe. Falei, eu vou auxiliar ela, porque aí eu não preciso fazer processo de seleção e faço o curso novamente sem precisar passar pelo processo. Essa foi a ideia. Então eu pedi os chefes, pedi ao Lúcio, que é o coordenador do Instituto Capim Santo, eles autorizaram, e aí comecei como auxiliar da chefe. Aí formamos a primeira turma. Na segunda turma, no meio do curso, a chefe teve que ir para um evento e não pôde vir para a aula. E ela falou, essa aula você vai ter que dar, que eu não vou estar presente, você vai ter que ir lá e explicar para os alunos. E aí eu fui, minha primeira aula foi uma aula de carnes, foi bem embolada, mas deu muito certo. E daí foi só evolução, fui buscando conhecimento, lendo, estudando. O Instituto me trouxe para São Paulo, me deu treinamento, retornei. E na sequência a chefe teve que deixar o Instituto e ir para Portugal. E foi quando eu realmente assumi a cozinha em Itacaré. E aí assumi, formei algumas turmas lá. Já saí do hotel que eu iniciei, que foi o Ecoporã, fui para o Barracuda, que é um dos melhores hotéis lá de Itacaré. Pulei para o Barracuda. Estava no Barracuda e agora em 2022, no início, o Instituto me ligou, entrou em contato comigo. E aí, Isaías, essa é a oportunidade de vir para São Paulo assumir a escola aqui. E aí eu não me disposto, saí do hotel e vim parar em São Paulo, aqui nessa selva de pedra, saí da Bahia, de Itacaré, lá no cantinho sossegado, e vim aqui para São Paulo viver essa experiência que está sendo incrível demais. Formamos 2 turmas esse semestre já, e está sendo uma experiência incrível, incrível mesmo. E hoje a gente está aqui, desde já agradeço o convite a todos, fizeram esse convite maravilhoso de estar aqui aprendendo muito e podendo compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento com vocês. Então, no Instituto a gente visa bastante a sustentabilidade, o uso integral do alimento, e hoje nós trouxemos aqui um pão feito da mandioca, onde a gente utiliza toda a mandioca. A gente tira essa casca marrom, né, que é a única coisa que não dá para comer, que ela tem uma substância que é comparada com a casca da madeira, né, então isso aqui a gente não come. A gente tem a entrecasca, que a gente isso aqui utiliza também, tá? E o arquinho mandioca, né? Aqui a gente corta ela pequenininha, dá uma branqueada, esse aqui, ó, a gente dá uma cozida nela, né? E daqui você pode fazer várias receitas, pode fazer um chips, nesse caso a gente usou aqui na mão. Sobreviveu todo mundo aí. Aqui nós usamos no pão, mas por ter num alimento ter vários componentes, a gente pode usar de várias formas em receitas separadas. Então hoje nós trouxemos aqui um sanduíche com salada, com a maionese de banana, e Isaías vai mostrar aqui como que é feito tudo direitinho. A salada que nós vamos usar é de punk, só tem punk nessa salada, tá? E a maionese de banana. Ok? Então já passa pro lado de cá. Aqui preparamos uma maionese de banana, bem simples, bem bacana para vocês. Geralmente quando olhamos para os alimentos, tipo banana, você olha só para a parte que você mais consome. Mas a gente tem que parar de olhar para a banana só banana. Então a gente pode usar a banana e pode usar a casca. Então fazendo o uso integral dos alimentos, a gente vai usar a banana e vamos usar a casca. Então a gente vai fazer uma maionese, já está pronta aqui, uma maionese de banana, e vamos usar a casca da banana. Preparamos aqui um picles da casca de banana e a gente vai usar para servir junto. Então usamos a banana e usamos a casca da banana. Então já é zero lixo, desperdício, que não é lixo.
Vamos usar cogumelos nativos, aqui de Paraty mesmo. Vou marinar ele. E as famosas punks. O Raul ali deu Um corre na cidade. Tá catando aí rapidinho e já trouxe aqui pra gente. Essa maionese de banana, ela é muito simples de fazer. Você pega a banana, processa ela no liquidificador ou em um mix. Limão ou vinagre, sal e azeite. É o mesmo processo da maionese convencional. A gente também pode estar fazendo essa maionese com abacate, que também fica muito bom. E o picles. O picles, ele foi cozido, a casca da banana no caso, né? É com água, sal, açúcar e vinagre. Então, vou usar um pouquinho do líquido, do picles da casca da banana, para dar um sabor aqui nas punks, para a gente poder preparar aqui. Vou usar um pouquinho desse líquido também, para a gente dar uma marinada no cogumelo. A gente já vai fazer esse processo rapidinho, só adicionar um pouquinho do picles mesmo, que é o vinagre, sal, açúcar. Como essa marinada já é temperada, a gente não pega outros insumos para fazer um novo tempero. Então, aqui é o aproveitamento total do alimento que a gente está usando. Pode colocar mais. Na maionese, eu usei também, peguei um pouquinho de azeite, usei um azeite já gelado, para dar uma emulsificação bem rápida. Peguei o mix, bati rapidinho, tá pronto. Vocês vão provar aí depois, é a parte final, todo mundo vai provar aí, vai ver. Se não tiver bom também, podem reclamar, não tem problema. Olha a textura da maionese. Isso aí. Pode pegar... Essa? As plantas que nós estamos usando é bedroeguinha, agrião selvagem, lambari roxo, vinagreira, azedinha. E isso aí. Ó, vou adicionar um pouquinho da maionese no pão. Pode vir com as punks, adicionar aqui. Aqui é a saladinha das plantas. Põe as punks, adicionar um pouquinho dos cogumelos. Pode mudar um pouquinho mais. Vou pegar um pouquinho do picles de banana, da casca de banana. E umas florzinhas aqui para dar um... Ok. Vocês conseguem ver bem? Agora nós vamos passar um sanduichinho para vocês provarem, tá O bom? Raul com o pessoal aí vai passar para vocês provarem, ver o que, é que vocês acham. Esse agridoce, essa mistura. Nossa, visor. Peraí, deixa eu ver se saiu. Saiu. Obrigada. Posso pegar o prato? Pode. Obrigada pela presença de todos.
Entrem lá no nosso site do Instituto Capim Santo, quando puderem, nos visitem também, tá bom? Desde já agradeço o convite. Agradeço o convite a todos. Foi uma honra poder estar aqui com vocês, vindo de Itacaré, São Paulo e agora Rio de Janeiro. Então, desde já, gratidão a todos. Muito obrigado. Pessoal, quero agradecer os meninos do Instituto Capim Santo, a Líder, o Raul. Tá uma delícia essa receita que vocês prepararam, parabéns, parabéns mesmo. E queria convidar vocês depois para assistir a aula do Caio Bonon, que vai fazer uns drinks bem diferentes, com cogumelo, uma coisa muito boa. E espero que vocês gostem, que ficam por aí. Outra coisa, a gente tem uma rifa a beneficência pro festival, que é para arrecadar fundos para a gente cobrir custos. Nós temos uma cesta cheia de produtos maravilhosos dos nossos patrocinadores e também de pessoas da agricultura familiar, do projeto da cultura, que estão ocupando as barraquinhas que ficam ao redor da igreja da matriz, daqui da igreja de Rita. E também a gente vai botar essa cesta e uma tábua de corte feita artesanal por um amigo nosso. E, bom, queria pedir para todo mundo colaborar com a gente.